Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. Essa é a aula de Ona, parte 2. E eu falei, fui ocultado diante dos teus olhos, porém eu tornarei a ver o teu santuário. Capítulo 2, versículo 5. Pois uma vez que a alma está sendo purificada, ela sabe que isto é um sinal de que ela está sendo preparada para ter continuidade, ou seja, ela terá uma porção no mundo vindouro. Veja que bonito, né? Se a pessoa está passando por isso, se a alma está passando por esse sofrimento, é sinal de que algo bom vai vir. E aí continua no capítulo 2, aqui a gente começa no versículo 8. Capítulo 2 de Jó, no versículo 8, diz o seguinte: Quando minha vida estava se esvaindo, lembrei-me do Senhor, e a minha oração veio antes de você em seu tempo sagrado. Aqui, agora, a alma começou a lembrar dos bons atos que fez antes de morrer. Embora o seu arrependimento não tenha sido completo, ele foi o suficiente para que a alma se elevasse até passar pelo processo da purificação. Então aqui quando a alma estava indo embora, a pessoa lembra de Hashem, ou seja, veja, minha alma, Nefshi, Et Hashem, lembrou do alfabeto hebraico, lembrou de Adonai. Quando a gente fala do alfabeto hebraico, parece uma coisa simples, mas não, é porque a nossa alma fala hebraico. Todo dia, quando a gente vai na presença de Hashem, a gente fala o hebraico, a gente conversa em hebraico, a gente fala com Hashem em hebraico e tudo em hebraico a nossa alma fala. Mas quando a gente vem de novo para o nosso corpo, para a nossa cultura, a língua do corpo ela ganha da língua do hebraico, porque a gente não estudou o hebraico, e aí a gente volta a falar tudo de novo. E ter os mesmos conceitos, os mesmos ensinamentos, as mesmas questões. E aí ele diz que ele fez uma tefilati, uma oração, né? E que ele foi lá exatamente na presença de Hashem, e diz a palavra Kodeshah. Ele foi na presença de Hashem com toda a sua força, ele creu em Hashem e ele tentou consertar. Então, esse atos que ele fez, ainda que não fosse o melhor do arrependimento, ele não se voltou totalmente para Hashem, ele ficou ainda com pequenas partes da vida dele que não tinha Hashem, então ele, mesmo esse mérito que ele tem pequeno, faz ele ter essa possibilidade de reencarnar. E continua aqui, vamos ver no capítulo 2:11. O Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra seca. Então, o peixe Dag, mais uma vez em masculino aqui, ele jogou Yoná, veja o nome Yoná está aqui, Yud, o Vav, o Nun e o Re. Na verdade, se você reorganiza a palavra aqui, você pode trocar o Nun por um Re, Yud, Re, Vav, Re, também está dentro do nome de Yoná, que tem uma gematria de 66, 71, é a gematria do nome de Yoná. Muito bem, que está ligando as 7 sefirotes inferiores a Sefirot Binah, lá em cima, né? Então é a 8ª sefirote, primeira sefirá, que é onde cuida de toda a reencarnação. Binah e as almas que estão ali, eles desenham toda a reencarnação e Hashem, lógico, através de Hashem. Muito bem. E aí diz aqui, né, que o peixe vomitou Yonah na terra seca. Então Hashem fala ao anjo responsável das almas para que o traga de regresso, e o anjo retorna ao Gan Eden, o mundo da alma. Ou seja, essa alma, ela sai do Guerrinon, ela já está limpa e ela volta ao Gan Eden.
Continua. Em seguida, em uma alusão à reencarnação, Hashem envia a alma de regresso para consertar o mal realizado e cumprir a sua função, como está escrito no capítulo 3 do versículo 1. E esteve a palavra do Eterno, novamente com Iona, e diz o seguinte, falando: levanta-te e vai para Ninive, este comando do Eterno a Iona alude à reencarnação. Então veja, você deve retornar e você deve ir para Nínive, que na verdade não está falando no nível mais profundo sobre uma questão dele ir realmente para essa cidade, mas como no começo ele foi ordenado, né, mas lá atrás a uma reencarnação, aqui ele agora é ordenado de novo a essa reencarnação, a cidade de Nínive. A palavra Vayehi Davar Adonai Iona, e aqui continua Shenit Lemor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, e dentro desse versículo 1, esteve a palavra do Eterno com Jonas, está falando que ele vai reencarnar. E nessa nova encarnação, a pessoa conseguiu cumprir a sua função, como está insinuado no versículo 3. Aqui ele manda Jonas ir para Nínive. Então, dentro dessa questão, né, que ele manda ele ir para Nínive, para que ele venha para essa nova reencarnação. Aqui eu tenho a palavra Nínive, tá vendo? Que é Nun, Yud, Nun, Vav e o Re. Então tem a gematria de 116, 121. E que aqui também a gente pode trocar os reis pelo Nun, porque são equivalentes. 50 e o numeral 5 podem ser trocados. Muito bem, o Eterno manda ele vir para cá. E Iona levantou e foi a Nínive, conforme a palavra do Eterno, já no versículo 3. E Jonas foi, né, até Nínive. Aqui ele começa a sua caminhada. Porém, uma vez que a vida anterior à sua alma não viveu de maneira correta, ela teve que passar por dificuldades nesta nova vida, como está insinuado no capítulo 4, no versículo 1. Vamos pular aqui, ó, descer todo o versículo, no versículo 4, no capítulo 1. E Iona se sentiu muito mal, né? Vairá eu Ioná Raá Gadolá Vairá Lo. E ele se sentiu muito mal. A palavra Raá é mal, né? O rachá é mal. Pois tinha sido decretado nessa nova vida dificuldades financeiras e também dificuldade em outros aspectos da sua vida, como está escrito no livro do Zohar. A pessoa que viveu de forma errada em uma vida, na próxima vida passará por dificuldade, mesmo ela sendo justa. Então essa dificuldade já vem de outra vida. Na continuação do versículo 1 do capítulo 4, e ficou furioso é uma alusão à inveja que começou a sentir na sua nova vida. As outras pessoas que tinham sucesso também nos aspectos financeiros, uma vez que se encontravam em grandes dificuldades e provavelmente viam no sucesso financeiro a redenção de suas dificuldades, que eram de outra ordem. As dificuldades não era questão financeira. A continuação do versículo 1 do capítulo 4, isso desagradou muito a Jonas e ele ficou triste, ou ficou furioso, né? Vairá eu Ioná Raá Gedolá Vairilo. É uma alusão à inveja que começou a sentir em sua vida nova e das outras pessoas que tinham sucesso, também do aspecto financeiro, uma vez que se encontravam em grande dificuldade e provavelmente viam no sucesso financeiro a redenção das suas dificuldades, que eram de outra ordem, e rezou ao Eterno.
Então, aqui no versículo 2, ele vai rezar ao Eterno, e orou Hashem, Vetefilau, eu Adonai. Ele rezou ao Eterno dizendo: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em meu país? Foi por isso que eu fugi antes para Tarse, pois seis que és um Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, cheio de bondade, que renuncia o castigo. Muito bem, nessa parte então, ele vê toda essa questão acontecer e ele reza a Hashem. E falou o Eterno a Iona: por acaso ficaste assim tão furioso, ou seja, no outro nível, por acaso é bom ter inveja das outras pessoas, que é as riquezas das outras pessoas? Por que você fica tão furioso, se Deus é quem julga tudo? E Hashem não atendeu suas rezas, então a pessoa resolveu se afastar dos negócios, uma vez que não tinha sucesso nos negócios, e se dedicar exclusivamente ao estudo da Torá, conforme está insinuado no versículo 5. E Iona saiu da sua cidade e fez para si uma cabana, e etc. Lembrando que Jacó estudava numa cabana, e ele tinha duas cabanas, uma para reza e outra cabana para estudo. E ali ele continuou no estudo da Torá até que pudesse ver sua sorte mudar, e vivia sempre na expectativa de ter uma sorte melhor para os negócios, como está insinuado, até ver que se passaria com a cidade. Ou seja, ele vai ficar olhando para a cidade para ver o que ia acontecer, e era isso que estava acontecendo, como está escrito na continuação do versículo 5. Então ele sentou lá na cabana que ele fez, ficou olhando para a cidade, para ver se a sua sorte mudava. E Jonas havia deixado a cidade, encontrado um lugar a leste da cidade. Ele fez uma cabana ali, sentou-se debaixo dela na sombra, até que via o que acontecia na cidade. Então, essa é a questão aqui sendo falada pelo Taná em referência à Torá. E então ele continua aqui. Em seguida, Hashem quis mostrar a esta pessoa que o principal é o sucesso espiritual e não material, conforme está insinuado. E preparou o eterno Deus o Kikaion, uma planta que subiu por cima de Iona para fazer sombra sobre a sua cabeça e salvá-lo de seu mal. E Iona sentiu uma grande felicidade por causa do Kikaion. Isso já está no versículo 6. E esta planta é uma alusão à riqueza, uma vez que esta pessoa recebeu o que desejava, sentiu uma grande felicidade. Então, nesse momento que ele recebeu esse Kikaion, aqui eu tenho a palavra Kikaion, aqui ó, dois kufis, kuf yud, vav e um num final. 220, 226, 276. Muito bem, numa gematria mais simples, esse valor. E continua. Porém, Hashem continuou com o seu plano e fez com que esta pessoa perdesse toda a sua riqueza e voltasse para a sua situação anterior, para mostrar que este mundo não é o objetivo final, como está insinuado no versículo 7. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus providenciou um verme que atacou a planta, de modo que ela murchou. E preparou Deus esse verme, que cortou a planta e a secou. Na sequência, no versículo 8, está escrito: e ele pediu para morrer. E quando o sol nasceu, Deus providenciou um vento abafado do leste, o sol batia na cabeça de Jonas, e ele desmaiava, e ele implorou pela morte, dizendo: prefiro eu morrer. Então, ele vai preferir a morte. E aí ele pediu para a sua alma se separar dele para morrer e falou: eu prefiro minha morte mais do que a minha vida. Isso alude à pessoa que começou a ter sucesso no negócio, deixou de estudar a Torá, e quando a sua sorte voltou a piorar, ficou sem o negócio e sem a Torá. Desta forma, Hashem fez com que ela
entendesse que o princípio não é o sucesso nesse mundo passageiro, e sim o sucesso no aprimoramento pessoal e no crescimento espiritual, que são eternos. No caso dessa pessoa, o sucesso no aspecto material atrapalhava o seu desenvolvimento pessoal, e toda a sua má sorte nos negócios, na verdade, era para o seu próprio bem. E isso foi provado quando sua sorte mudou ao ele começar a investir principalmente para ter sucesso nos temas relacionados a este mundo passageiro, e deixou de lado o seu mundo para, portanto, para o eterno. Portanto, não havia nenhum motivo verdadeiro para que ele invejasse os seus companheiros. Então aqui a gente vê que a questão toda que está envolvido é uma questão espiritual. Para pensar, os sábios nos ensinaram lá em Mihtav Eliyahu, parte 4, na página 120, que hoje em dia praticamente todos nós somos reencarnações, ou seja, já vivemos em outras e outras vidas e regressamos para consertar o que não foi consertado e nos completar. Como poderemos saber o que viemos consertar e assim aproveitar esta nova oportunidade que nos foi dada? Como a gente vai saber isso? Através de 2 sinais podemos receber a resposta. Pensar em uma transgressão ao ato proibido da Torá que nós cometemos muitas vezes. Portanto, temos que trabalhar nossa qualidade e características para consertar esses aspectos. Pensar qual é a transgressão onde o desejo de transgredir é muito forte, pois uma vez que a pessoa se acostumou com essa transgressão na vida anterior, ela passou a fazer parte dessa nova natureza dela. Para permitir a pessoa consertar os erros cometidos em sua vida anterior, ela será posta nessa reencarnação em uma prova referente aos mesmos termos que falhou anteriormente. Caso consiga passar pelas provas com êxito, também consertará o que errou em sua vida anterior. Isso é o Sha'ar Emuná 170, comentário 10. Muito bem. A gente então vê aqui até esse ponto sobre o livro de Jonas e o que é que acontece na vida após a morte. Então, está escrito no livro de Jonas, no 1,15, vamos olhar aqui e entender, lendo essa parte do Taná, entender como a gente pode avançar. A gente sabe que as nossas aulas, elas são aulas que demoram um pouco até que a gente possa analisar profundamente toda a questão novamente. A gente vai fazer isso também com o livro de Jonas, porque é importante para todos nós estudar esses textos e compreender realmente a profundidade de tudo isso. Porque com o passar do tempo nós nos distraímos e acabamos ano a ano nos afastando da verdadeira essência da Torá, e muitas vezes também atacado por clipotes e forças estranhas à Torá, que tentam a todo momento nos provar que as suas convicções são certas e as nossas são erradas, quando na verdade não. Na verdade a Torá é que é certa e as outras religiões é que são erradas. Então, aqui no versículo 1,15, pegaram Ione e lançaram no mar. Este trecho é uma alusão ao momento em que a alma é retirada do corpo, como já vimos lá em cima. Então, esses comentários são do livro Aderet Eliyahu. No livro de Jonas se encontra uma alusão à passagem desta vida para o pós-vida e também aos julgamentos que a pessoa terá que enfrentar após deixar esse mundo. Existem os julgamentos daqui, esses julgamentos são para a pessoa consertar. Caso mesmo esses sofrimentos não consertem a pessoa, então ela ainda tem alguma coisa para pagar do outro lado. Por isso que todos pedem para pagar logo tudo aqui. Por isso que os sábios, como Abraham e outros, falaram: Shem, eu quero pagar tudo aqui. É melhor pagar aqui do que pagar do outro lado. É lucro. Então muitas vezes as pessoas fazem o contrário. Elas querem
sair do problema e não querem pagar. E aí começam a rezar a Hashem para que ele livre ela daquilo, etc., quando na verdade aquilo é um pagamento. Automaticamente, e aí é que está a questão toda da Torá, é que quando a pessoa passou pelo aquele tikkun, aquilo ali acabou na vida da pessoa, ela não vai ter mais que passar por aquilo. Agora, existem os curtos-circuitos que são para a vida toda, e não tem como resolver esses curtos-circuitos que são para a vida toda. Uma alusão que a gente pode fazer é uma pessoa que corta a sua mão e tira a mão fora. Se não for feito um implante, ali hoje é possível isso, ela vai passar o resto da vida sem a mão, e é um tipo de castigo dado a ela por alguma questão que ela pode ter feito em uma vida passada. Sempre é, sempre é. Em geral, nossos afazeres do dia a dia neste mundo em que vivemos nos faz esquecer que realmente este mundo é uma passagem para o próximo. Caso não se reflita sobre o tema da vida após a morte, ela será automaticamente esquecida ou será considerado menos relevante do que deveria. Portanto, este tema foi levantado neste livro para trazer informações relacionadas à passagem desta vida para a próxima e ao julgamento que a pessoa enfrentará em uma nova vida. Então, essa questão está lá no livro de Sharei Emuná, na página 116, comentário 1. A passagem dessa vida para a próxima. Hoje em dia, a vida depois da morte já não é mais um assunto somente religioso, e já é um assunto científico. Milhões de pessoas já passaram pela morte clínica. Somente nos Estados Unidos, o Instituto Gallup publicou em torno de 9 milhões de pessoas sofreram essa experiência. Uma porcentagem significativa destas pessoas lembra do que se passou com suas almas num período em que um período em que clinicamente foram dadas como mortas, conforme consta no livro Vida e Morte. O doutor em psicologia Kenneth Ring, que investigou durante vários anos pessoas que passaram pela morte, escreveu em seu livro que em torno de 37% dos investigados se lembraram especificamente, detalhadamente e de forma impressionante tudo o que se passou ao seu redor, mesmo estando inconsciente, como consta no livro Ain Harei Amavet, da vida após a morte. Investigações e dados, publicado pela instituição Arahim, morte clínica das pessoas. Então, a gente tem algo muito interessante aqui. A ciência básica, que não crê em Hashem, fala que como que pode uma pessoa que está num estado, muitas vezes, de morte ou até vegetativo, poder formular ideias. Por exemplo, os sonhos. Se o cérebro ele não está na sua atividade total, ele só se mantém vivo, o sono mantém os órgãos funcionando para que você mantenha a vida, mas você não está nesse mundo, você sofre uma pequena morte. Quando você entra em coma, a questão fica ainda mais profunda. Mas quando você tem uma morte clínica, seria então plausível que você já não tivesse mais a capacidade de elaborar qualquer ideia relacionada a esse mundo. Ou seja, como que o seu cérebro pode ver tudo quando a sua alma sai do corpo, se o seu cérebro em si não está fora do seu corpo, e se ele não pode mais fazer as sinapses, os ligamentos que tem que se fazer para criar uma realidade dentro desse mundo. A gente sabe que se a gente toma uma bebida alcoólica, bebe algo ou consome qualquer medicamento que seja psicoativo, a gente já sai da nossa realidade, alguma coisa acontece. Mas nesse caso, a pergunta que fica é essa: como que pode essa questão da alma produzir esses pensamentos e a pessoa está ainda interagindo ali, poder ver todas essas coisas, essas experiências também de EQM, onde as pessoas do mundo todo, elas são levadas para um túnel, existe um lado bom e um lado ruim dessa história, umas vão para o lado bom, outras vão para o lado ruim, e elas têm uma chance de consertar.
A proporção descrita aqui no livro é de 9 milhões de pessoas, quer dizer, é um quantitativo grande, não é nada especial que uma pessoa tenha que ser um grande guru, um grande espiritualista para passar por isso, não. A nossa alma é divina, todo ser humano pode passar por questões espirituais elevadas. E continua, crianças e adultas praticantes como não praticantes de todas as religiões, pessoas cultas, ignorantes, que inclusive não sabiam ler ou escrever, foram investigadas. Todas essas pessoas revelaram de forma exata e detalhada tudo o que ocorria ao seu redor no momento em que passavam pela morte clínica. Com as ondas cerebrais e o coração parado, também revelaram os mesmos tipos de experiências espirituais, com uma incrível semelhança entre relatos, mesmo tendo cada um delas uma vida totalmente diferente da outra. Não somente em distintas épocas, como distintas culturas, descartando qualquer possibilidade de uma mera visão cerebral imaginária. Quanto mais longa e profunda foi a experiência experimentada pela pessoa, mais detalhada e impressionante foi o relato. Após numerosas investigações, foram registrado o número de etapas em que esta experiência espirituais podem ocorrer. Várias dessas pessoas, segundo os seus relatos, passaram por partes desta etapa. Porém, todas as experiências que foram contadas por todos os entrevistados se enquadram em alguns destaques se enquadram em algumas dessas etapas, como consta no livro de Rainha Harei Himaviti, A Vida Após a Morte, Investigações e Dados. Em segunda, são listadas 11 etapas em que as experiências espirituais após a morte clínica podem ocorrer. Quando a alma da pessoa se separa do corpo, a consciência do que passa ao seu redor, mesmo a alma estando fora do corpo. A pessoa percebe que possui um corpo espiritual. A pessoa é levada por um túnel. A pessoa se encontra com parentes e conhecidos que já faleceram. Agentes espirituais acompanham e guiam a pessoa. A percepção de uma luz incrível. A pessoa se comunica através do pensamento. Todos os atos que a pessoa realizou em sua vida são mostrados para ela. A pessoa é puxada de regresso para o seu corpo, argumentando que o momento ainda não chegou. A pessoa recebe uma missão. Veja, todos esses fatos são descritos por 9 milhões de pessoas nos Estados Unidos sobre isso. É lógico que 9 milhões de pessoas não é o quantitativo total, mas sim aquelas pessoas que foram analisadas cientificamente, provando que isso é algo que acontece na maioria das vezes com muitas pessoas. Isso aconteceu quando eu estava com a minha mãe, ela estava morrendo, ela voltou e ela falou: olha, filho, eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Exatamente porque ela já estava vendo o mundo espiritual do outro lado. Nota, todos esses estágios estão baseados nas investigações feitas pelo médico e psicólogo com pessoas que passaram pela morte clínica e depois voltaram para viver. Porém, uma pessoa que passa pela morte definitiva, ou seja, ela já não volta mais a viver e passa por outros estágios, como está relatado no livro do Zohar, no capítulo que fala do corpo e da alma, 1 e 2. Estas longas pesquisas modificaram o enfoque da ciência em relação ao corpo humano, que deixou de ser considerado pura matéria e passou a ser considerado uma combinação de alma e corpo. Também as pesquisas por profissionais de outros ramos foram desenvolvidas, provando a existência da vida após a morte, tais como, por exemplo, a hipnose e regressão. Para psicólogos, conexões com espíritos, pesquisa no ramo de reencarnação.
Porém, para nós, o povo do livro, que temos a Torá, isto não é nenhuma novidade, como em todos os outros campos, como o desenvolvimento científico, a ciência, que aproxima da Torá e que permanece estável desde o dia em que foi entregue há mais de 3.300 anos atrás. A gente tem vários exemplos no capítulo da Torá e ciência, e seguindo a gente vai ver muito mais questões ligadas a isso. O Talmud, no Tratado de Berahot 18, depois de uma análise de certos versículos da Torá, concluiu que os mortos sabem o que passa ao seu redor. O Talmud nos relata que dois sábios caminhavam em um cemitério e os fios de oticite de um deles estava arrastando pelos túmulos. Então o seu companheiro lhe disse para suspendê-lo, argumentando que os mortos dirão: amanhã eles estarão conosco e agora estão nos envergonhando. A partir desta passagem do Talmud, nossos sábios proibiram a pessoa de visitar um cemitério com oticite descoberto, para não envergonhar os mortos. Uma vez que a mitzvah do oticite também é para lembrar do nosso dever de cumprir com as mitzvot do mundo em que vivemos, e estando os mortos no mundo espiritual e sendo caro para eles o valor das mitzvot nesse mundo. E sabendo que não poderá mais cumpri-las, então, ao verem o oticite, se envergonham e sentem um grande sofrimento. Também o fato de recebermos um corpo espiritual ao deixarmos o nosso corpo físico se encontra em vários livros, como está escrito no livro do Sha'arei Kedushá, do Rabino Haim Vital, aluno do Arizal, na parte 1, no capítulo 1. Que o corpo da pessoa não é a pessoa, e sim uma roupagem para a sua alma. Na verdade, a pessoa é a sua alma, e ao sair deste mundo, ela deixa a sua roupagem e se veste com outro tipo de vestimenta mais pura e espiritual. Também o fato de passar por um túnel está melhor explicado no Zohar, escrito pelo Rabi Shimon Bar Yochai, no ano 2000, que foi exatamente 2020 anos atrás, quando a alma deixa este mundo, ela sobe para o mundo espiritual, para o Ma'arat, caverna Hamarpelá. Essa caverna é descrita na Torá, que se encontra na cidade de Hebron, Israel, onde estão enterrados Adão Harishon, Adão e Rava, Abraham e Sara, Isaac, Rivque, Jacó e Leia, pois se encontra na entrada do mundo espiritual. Entes espirituais acompanham e guiam a pessoa, como consta no Talmud, no Tratado de Ketuvot 104a. Essa passagem do Talmud nos relata que diferentes tipos de entes espirituais acompanham a pessoa dependendo do seu nível espiritual. Isto está detalhado no livro do Zohar, na Parashá de Vayehi 21, 8b. E ali nos é revelado que os familiares e amigos da pessoa vêm ao seu encontro. Se eles aparecerem e estar feliz, é um bom sinal para esta alma. E se eles aparentarem estar triste, é um mau sinal para ela. A incrível luz que a pessoa sente, na verdade, é a luz de Hashem, como consta no livro do Zohar, Metzorah 53, que a alma não deixa o seu corpo até que a luz de Hashem se revele para ela. Enquanto então ela vai ao seu encontro, está escrito no Zohar Kedoshim 8 que a alma sente um grande prazer com essa luz. A alma se comunicam através dos pensamentos, como nos explica o Rambam no Sha'ar Hagimul, estando escrito no Talmud sobre o tema das almas, que conversaram, que a conversa da alma não é com os lábios, como nós conversando, existindo uma transmissão e captação de informações. O ato das pessoas são mostrados para ela, como consta em várias fontes da Torá, uma delas aparecendo no Talmud, no Tratado de Ta'anit 11a, onde está escrito que todos os atos que a pessoa fez em sua vida se apresentam à sua frente e sendo por ela confirmados. Cada pessoa veio ao mundo com uma função, e isto depende da sua característica, pois cada um, de acordo com as suas tendências, terá que passar pelas provas que lhe serão colocadas, e esta é a sua missão nesse mundo. Isso é no Derahê Hashem, parte 2, capítulo 3.1.